O senador afirmou nesta quinta-feira que se sente sozinho na disputa presidencial por causa dos ataques de adversários da direita e da centro-direita. Em uma transmissão ao vivo, o candidato do PL disse que esperava que os concorrentes concentrassem as críticas ao presidente Lula em vez de atacá-lo. Flávio não citou nomes, mas a queixa ocorre após críticas de Ronaldo Caiado, Renan Santos e Romeu Zema. Ele disse que havia incentivado algumas dessas pessoas a se candidatarem e que esperava união do campo político. O senador também afirmou que ficou um pouquinho chateado com os ataques, mas disse que vai seguir na disputa. A campanha do PL também avalia evitar debates presidenciais dos quais Lula não participe, por temer que Flávio se torne alvo dos demais candidatos. Durante a live, Flávio ainda falou sobre economia, segurança pública e voltou a criticar investigações envolvendo Lulinha. A reclamação acontece poucos dias, essa reclamação de que ele está sozinho, acontece poucos dias depois de Flávio Bolsonaro trocar acusações com a chapa de Ronaldo Caiado. Na semana passada, Gilberto Kassab, presidente do PSD e candidato a vice, afirmou que Flávio tinha zero chance de vencer a eleição. O senador reagiu cobrando dos candidatos de direita uma oposição mais direta ao PT. A reação veio após as críticas do Kassab, presidente do PSD, e o vice na chapa do Caiado. Aliados do PL acusaram o PSD de funcionar como uma força auxiliar de Lula. Caiado rebateu as críticas e classificou a reação de Flávio como um momento de desespero. Aliás, desde o início oficial da campanha, Caiado tem buscado marcar distância tanto de Lula quanto de Flávio e se apresentar ao eleitor como uma alternativa aos dois. Renan Santos também tem Flávio Bolsonaro entre os principais alvos. Dias antes do início da campanha, o candidato do Missão chamou o senador de farsante e estendeu as críticas à atuação política da família Bolsonaro. Já no último domingo, ao lançar oficialmente sua candidatura em São Paulo, Renan voltou a direcionar os ataques tanto a Lula quanto ao candidato do PL. Esse embate com Renan ganhou mais um capítulo com a inclusão indevida do Flávio como filiado ao Missão no sistema da Justiça Eleitoral. Esse episódio que evitou temporariamente o registro da candidatura do Flávio, mas que depois ficou tudo certo. Falando ainda sobre Zema, o candidato de Minas também já protagonizou um confronto direto com Flávio Bolsonaro. Em maio, após a divulgação de áudios sobre a busca por recursos para a cinebiografia de Jair Bolsonaro, o então pré-candidato classificou como imperdoável a cobrança feita pelo senador ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Assunto para eu falar com o Felipe também, porque temos debate chegando, né? O primeiro agora, como a gente comentou aqui com o Gustavo Zucchi, é o da Band no domingo. E aí a gente espera que tenhamos 3 candidatos discutindo, os 2 que estão em primeiro lugar nas intenções de voto não vão participar, um debate mais morno que não vai ter o outro lado, que é o presidente Lula. Então isso deixa a gente, enquanto eleitor e enquanto jornalista, aí, um pouco entristecido em assistir esses debates esse ano. Me parece que essa fuga do debate, a fuga da conversa, acaba atrapalhando também a escolha por um candidato, né? Talvez no segundo turno a gente tenha algum debate aí envolvendo Flávio e o presidente Lula, mas agora o que resta para a gente assistir são as sabatinas. Agora, Flávio não vai com medo de que ele, no lugar de Lula, seja chicoteado aí, né? Alvejado pelos outros candidatos da direita, o que eu acho muito estranho. Poderia, uma pena, né? Uma pena o Lula não ir no debate, né? Até porque está numa situação confortável na campanha. Acho que está numa situação confortável, né? Uma certa impasse, uma certa arrogância, né, petista e lulista não participar do debate no primeiro turno. E da mesma forma, né, o Flávio Bolsonaro, por conta que o Lula não foi, por medo de ser alvo no debate, resolveu também não ir, né? Eu acho uma pena, realmente acho uma pena, porque o debate é exatamente o ambiente, né, e o lugar em que você pode transmitir a sua ideia, né, e pode combater, né, e debater com outros candidatos a sua ideia, né? Isso é bom para a sociedade, isso é bom para o eleitor, mas infelizmente, né, as decisões eleitoreiras, né, falam mais alto do que realmente as decisões em prol da sociedade, né? Eu realmente não consigo entender. O Flávio poderia, né,
mostrar uma certa grandeza e participar do debate, e sem ter medo, né, de ser alvo de candidatos de direita, e poderia, na minha opinião, se ele for bem, ele poderia transmitir a sua ideia, poderia criar peças publicitárias para a sua campanha no debate. É uma pena que ele resolveu não ir, né, e acabou esvaziando o debate. Né? E além de tudo isso, Nery, é bom lembrar, né, que o Pablo Marçal, que nas eleições municipais, né, foi um dos protagonistas, né, a eleição municipal de São Paulo, também não vai participar do debate por uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Então a gente vai ter um debate morto, né, com toda certeza, morto e morno, né, porque os principais candidatos não irão participar. Pede a população, pede a sociedade e pede o Brasil, na minha opinião, em relação a isso. Seria minimamente interessante assistir a um debate com o Renan Santos e também todos os demais candidatos nesse momento, né? É uma pena, como você disse, que isso aconteça, uma pena mesmo. Pablo Marçal e Renan Santos seria interessante de ver essa disputa, que são duas pessoas que não têm medo de discutir, de falar, enfim, de colocar na mesa aquilo que eles precisam que seja dito. E talvez o Pablo Marçal tenha entrado nessa disputa justamente por isso, né? Para deixar essa disputa mais acalorada. Agora, tem uma notícia que acaba de sair na coluna do Igor Gadelha, que diz que a equipe